Eu sou Adriana Santana E eu sou Caroline Agnes. e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Jaguarari e do sertão baiano. Isso mesmo, para continuar nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte do Itapicuru, hoje falamos sobre a cidade de Jaguarari. Com população estimada em 33 mil habitantes, essa cidade é conhecida pela grande exploração de minérios, em especial do cobre. Hoje nós vamos falar sobre a sua história, contando com a presença de Juraci Marques, professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB Campus 7. Mas, antes de dar início ao tema desse programa, eu quero lembrar que o podcast Calumbi já está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. O povoado de Jaguarari surgiu no século XVIII nas proximidades da missão da Nossa Senhora das Neves do Saí. Essas terras ricas, em meio a serras e águas abundantes, era local de ocupação indígena, de nações ainda desconhecidas. Os povos que viviam em Jaguarari e nas outras cidades da região foram expulsos pelos colonizadores, principalmente no período das boiadas. Nessa época, a coroa portuguesa ordenou a captura de todos os indígenas que fossem encontrados nas estradas por onde passavam o gado e também nas regiões de exploração de minérios. Por conta desse extermínio e por conta da ausência de pesquisas dedicadas ao tema, hoje nós não conseguimos nomear os povos indígenas que viviam em Jaguarari. Muitos registros apontam para os Pataxó, mas os pesquisadores Juraci Marques e Robson Marques escreveram que essa é a imprecisão histórica que se espalhou tanto que se tornou verdade. O fato é que não existem referências ou registros científicos que indiquem a existência dos Pataxós em Jaguarari. E o mesmo se aplica às outras cidades do nosso território. No episódio de estreia de nosso podcast, dedicado às origens de Senhor do Bonfim, comentamos sobre a possível existência de Pataxó no município. Mas Juraci e Robson Marques nos ajudaram a entender que tal tese é infundada. A reflexão da pesquisadora Maria Hilda Paraíso pode nos ajudar a entender essa confusão. Ela escreveu que o termo Pataxó, além de designar uma nação indígena, também é sinônimo de um agrupamento de povos diferentes que se juntaram. Pataxó é uma espécie de pan-etnia ou pan-tribo. Com base nessa colocação, podemos inferir que na nossa região existiam diferentes etnias. E por conta dessa junção e mistura, eles foram nomeados de Pataxó, como sinônimo de coletividade. Sabe quando a gente aprende na escola que alcateia é o coletivo de lobos? Ou que flora é o coletivo de plantas? Pois bem, é como se Pataxó, naquele período histórico, fosse entendido como coletivo de povos indígenas diversos. Mas a respeito da existência da etnia Pataxó propriamente dita, não há registros na região. É mais provável que tenham vivido em Jaguarari os Paiaiá, os Tamaqui e os Quiriri, todos do grande tronco Cariri. Mas a verdade é que nem isso está comprovado. O apagamento da nossa história tem como consequência esse lapso na nossa memória coletiva. Em alguns relatos históricos sobre as origens do município, a Fazenda Jaguarari é descrita como o marco da povoação desse território. Mas, como lembram os pesquisadores Juraci e Robson Marques, a Fazenda Jaguarari já é um recorte desse perverso cenário de apropriação das nossas riquezas. A Fazenda Jaguarari, que era propriedade de Vitor de Tal, Teodoro José Bonfim,
Margarida de Barros e José Manuel da Paixão, essa fazenda representa a posse de poderosos sobre terras públicas antes pertencentes aos nossos nativos. Foi assim que a história percorreu seu caminho. As terras férteis de Jaguarari foram responsáveis pela atração de novos moradores, que aos poucos fizeram o povoado crescer. Em 1888, o povoado já estava bastante desenvolvido. Por conta disso, nesse ano, frades franciscanos foram deslocados da Missão do Saí para construir a igreja de Jaguarari. De povoado, Jaguarari passou em 1893 a distrito, vinculado à cidade de Senhor do Bonfim, e a partir daí começou um vai e vem danado. Ora Jaguarari pertencia a Bonfim, ora se tornava independente. Lembrando, em 1893, Jaguarari foi registrada oficialmente como distrito de Bonfim. Em 1926, Jaguarari ganhou independência. Em 1931, Jaguarari foi novamente anexada a Bonfim. Em 1933, desmembrou-se de Bonfim mais uma vez. Em 1943, voltou a pertencer a Bonfim. Em 1944, foi finalmente emancipada. Ufa! Mulher, é tanto vai e vem que me lembra até aquele filme, O Alto da Compadecida, que o João Grilo falava assim: fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. No caso de Jaguarari é fica livre, fica preso, fica livre, fica preso. Mas finalmente a cidade se emancipou em 1944. O problema é que essa inconsistência compromete a contagem de anos da emancipação efetiva do município. Não dá para saber direito quantos anos a cidade tem de emancipada. Pois é, mas a Prefeitura de Jaguarari e o IBGE registram 1926 como o ano da emancipação, sem se preocupar com essa descontinuidade. Então, de acordo com essa lógica, podemos dizer que este ano, em 2021, a cidade vai completar 95 anos de emancipação, né? E uma outra coisa que é curiosa sobre a história de Jaguarari é a grafia do nome da cidade, que às vezes aparece com Y no final e às vezes aparece com I no final. Juraci e Robson Marques lembram que documentos históricos do século XX, há pouco tempo, ainda trazem a grafia do nome Jaguarari com Y, por exemplo. Mas a pergunta que fica é a seguinte: em que momento essa grafia mudou? E por que mudou? Essa é mais uma questão que segue sem resposta. E ainda a respeito do nome da cidade, muitos registros históricos indicam que Jaguarari é uma palavra indígena que significa onça pequena. Jaguar significaria onça e Ari significaria pequena. Mas Juraci Marques e Robson Marques também questionam esse fato. Após procurarem em dicionários de línguas indígenas, eles encontraram outras definições possíveis para a palavra Jaguarari. Ela poderia significar aquele que domina a onça. Também poderia significar Rio das Onças. Mais do que cravar um significado exato, os pesquisadores citados põem em questão o termo onça pequena, uma concepção que é plenamente disseminada como se fosse verdade, mas que é apresentada sem aprofundamento ou rigor científico. Essa é mais uma questão que segue em aberto. Por ora, sabemos que jaguar significa onça, mas não podemos dizer exatamente o que significa seu complemento, ari. Mas em meio a tantas confusões e lacunas a respeito da história de Jaguarari, vamos falar agora sobre o que a gente já sabe sobre o município. Vamos apresentar um pouquinho das suas características gerais. Nós sabemos que a cidade possui diferentes tipos de vegetação, desde a mata serrana até a caatinga. Nós sabemos também que na cidade são encontradas várias nascentes de rios, riachos, barragens e açudes pertencentes às bacias do São Francisco e do Itapicuru.
Como também as principais serras do município são a Serra da Conceição, Serra dos Morgados, Serra de Olhos d'Água e a Serra da Boa Vista. Seus principais distritos são a Santa Rosa, o Pilar, a Juacema, o Flamengo, a Gameleira, o Catuni e o Jacunã. São João Batista é o padroeiro da cidade. Por conta disso, o São João é a maior festa do município, realizada na sua sede. Em seguida, vem o festejo de São Pedro, realizado no distrito de Pilar. Existe no município o sítio arqueológico de arte rupestre, denominado Oliveira, que fica situado no limite entre Jaguarari e Campo Formoso. Existe também o sítio paleontológico Lagedo, localizado no povoado de mesmo nome. O município é responsável pelo terceiro maior PIB do território. Fica atrás apenas de Senhor do Bonfim e Campo Formoso. O PIB municipal é basicamente constituído pelos setores de indústria e serviço, resultado da intensa concentração da economia em torno da mineração. Sem dúvidas, esse ponto precisa ser aprofundado. A gente precisa parar um pouquinho aqui, porque a mineração exerce grande importância econômica para o município. Então, nesse roteiro, ela tem que ter um espaço relevante. Certamente. Então, vamos voltar para o início. Vamos entender melhor. Em 1874, foi descoberta a presença de uma grande área de minério em Jaguarari. Ela se localiza a 80 quilômetros da sede, no Vale do Curaçá. Lá, na chamada Mina Caraíba, foram descobertos e explorados vários tipos de minérios, com destaque para o cobre. Precisamos dizer que o cobre é um material que pode ser utilizado em muitos produtos. Ele pode ser utilizado em tubulações, na indústria automobilística, na produção de fios elétricos, telefones, iluminação, entre outras aplicações. Por isso, a exploração desse minério é tão relevante. Isso. Em Jaguarari, houve um grande ato entre a descoberta do cobre e a exploração comercial. Somente em 1969, o industrial Francisco Baby Pignatari iniciou os estudos de viabilidade da exploração da área de minério na cidade. E somente 10 anos depois, em 1979, a empresa estatal Caraíba Metais iniciou as operações comerciais da mina a céu aberto. Lembrando, a empresa era estatal e era controlada pelo governo federal. Mas, em 1994, a mineradora foi privatizada, passando a se chamar Mineração Caraíba. Em 2016, a Mineração Caraíba foi adquirida por uma empresa canadense. Para vocês terem noção do nível de produção da mina Caraíba, eu vou deixar aqui um número. Somente no ano passado, em 2020, foram produzidas 42.814 toneladas de concentrado de cobre. Pois é, a Mineração Caraíba já foi a maior produtora de cobre do Brasil, mas hoje ocupa a terceira posição. Como a mina fica distante da sede de Jaguarari, em 1977 foi criado o distrito de Pilar para dar suporte à empresa. O distrito foi planejado para abrigar seus empregados, familiares e outros prestadores de serviço. O distrito recebeu grande infraestrutura social e logística, com ruas asfaltadas, estação de tratamento de água e esgoto, iluminação pública, rede telefônica, hospitais, clubes sociais, estádio, igrejas e agências bancárias. O distrito de Pilar abriga hoje uma população de aproximadamente 10 mil habitantes. Sua população tem nível econômico e de educação superior aos níveis da sede do município. E por conta dessas diferenças significativas e da relativa independência do Pilar em relação à sede de Jaguarari, é comum você ouvir o seguinte diálogo. Ô mulher, eu não sabia que tu era de Jaguarari. Tu conhece a Maria Preá? Eu não sou de Jaguarari, eu sou do Pilar. Ah, tá.
Brincadeiras à parte, no próximo bloco do programa falaremos mais sobre Jaguarari, mais sobre o distrito de Pilar e também sobre as problemáticas causadas pela exploração mineral na localidade. Hoje nós entrevistamos Juraci Marques, que é doutor em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade do Estado da Bahia. Na UNEB, ele atua no programa de pós-graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental. No programa, ele estuda a interação entre as pessoas e os ambientes, com foco nos ambientes de Montanhas do Sertão. Então, Juraci, já introduzindo aqui na nossa entrevista, o que acontece? Na pesquisa que a gente realizou para esse episódio de Jaguarari, a gente encontrou pouco material publicado a respeito da história da cidade. Muito do que se tem sobre essas origens são fruto de observações pessoais. Aí eu queria te perguntar, qual a razão para a ausência de informações atualizadas e registros locais sobre Jaguarari? Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre a história dessas comunidades, dessas cidades aqui, das regiões das Serras do Sertão, né, que inclui Jaguarari. Né? Nós temos um primeiro momento, uma primeira escala, que é a pré-história. Nós não sabemos quase nada da pré-história dessa região, até porque essa memória não tem interessado a vários setores, nem a política, nem a própria universidade tem se dedicado tanto. Então nós temos uma ausência de entender a pré-história desse lugar. Na história, você tem uma colonização extremamente severa com os povos indígenas daqui. É uma região de grandes aldeamentos, como é o caso dos Tomoquis, em Juazeiro, do aldeamento de Missão do Saí, aqui em Senhor do Bonfim, do aldeamento de Jacobina. Então, apesar da gente ter relativamente um período curto que trata da relação da colonização com os índios, nós não sabemos quase nada. É uma memória apagada, não é? Então, o que a gente vai saber muito pouco é essa narrativa sobre a história, sobre a emancipação política, que é uma narrativa contada a partir da lógica das famílias que têm mais poder nessas comunidades, e no caso de Jaguarari não é diferente. Sabemos muito pouco sobre essa cidade, é uma história muito mal contada sobre os povos que viveram aqui, né? Dá uma narrativa de que foram os Pataxós, e isso não é verdade. Então a gente vê uma reprodução de informações equivocadas no oceano, num deserto, sobre a memória desse lugar. Então nós sabemos muito pouco, não há um interesse, porque são regiões marcadas pela perspectiva colonial, sempre pela lógica da exploração, se não das pessoas, dentro de um jogo político muito desqualificado quando se trata da cidadania das comunidades que vivem aqui, mas é uma região também foco da exploração minerária, né? Da exploração da cobertura florestal, da biodiversidade. Então, assim, quanto mais ausente a memória, quanto mais esquecida, talvez seja mais fácil dominar. Então, é uma região marcada por esse traço, né? Negar a cidadania, negar a memória, a identidade, a história, é uma forma de manter esse domínio que vem desde a era colonial, que se perpetua até hoje. E daí nós temos uma ausência quase que estrutural sobre a memória desse lugar, e Jaguarari não é diferente. Sabemos muito pouco sobre a história e é proposital. Perfeito, Juraci. Você acabou adiantando o tema da nossa próxima pergunta, que é justamente sobre os povos indígenas. Porque assim, nas pesquisas que a gente analisou, há informações desencontradas a respeito da questão indígena na nossa região. Então, você sabe nos informar quais foram as primeiras etnias indígenas que ocuparam Jaguarari? O que eu tenho dito é o seguinte: dizer que etnia, eu acho que é muito precipitado sem a gente encarar a seriedade da necessidade de fazer uma pesquisa histórica sobre povos indígenas que habitaram essa região. Temos pistas assim muito próximas, né? Mas é preciso também recorrer a essa memória pré-colonial. Então nós temos sítios de gravuras e pinturas rupestres, nós temos cemitérios indígenas, e pouca atenção foi dada a isso, né? Então é possível chegar a uma memória pré-colonial desses grupos também por essa região, por esse meio, né? A gente tem pistas aqui, estamos visualizando
que parte dessa memória pré-colonial, que são sítios rupestres de gravura, estão sendo destruídas porque está sendo implantado na cadeia aqui dessas serras uma quantidade muito grande de mineradoras. E não há nenhuma preocupação com esse patrimônio. Jaguarari, por exemplo, aqui na região de Varzinha, do Sítio do Meio, aqui da Serra dos Morgados, de Flamengo, nós temos muitos sítios pré-históricos, não temos nenhum trabalho de cuidado com esse patrimônio e é uma região que está sendo liberada para exploração minerária, para implantação de complexos eólicos, estradas. Então, há uma banalização dessa memória pré-colonial. Não é possível afirmar com precisão algo sobre a memória desses grupos sem que a gente encare com a seriedade necessária o fato de que é preciso, em caráter de urgência, desenvolver pesquisas sobre isso. A memória pré-histórica a partir desses sítios, a memória histórica a partir dos documentos que a gente possa reunir nessas áreas de missões, e só assim a gente vai poder falar com mais propriedade quais são os grupos indígenas que habitaram essa região. O que a gente vê é uma publicização de informações descontinuadas, equivocadas, né? E pouca intenção de corrigi-las, porque vivemos numa região em que a história, a memória é muito banalizada, a verdade é essa. Agora eu queria trazer o tema da ferrovia, né? A ferrovia, quando chega no sertão, ela exerce uma importância muito grande, né? Aproxima cidades em curtas distâncias. E eu queria saber qual a importância da ferrovia para o desenvolvimento de Jaguarari. Ela foi fundamental, né? A cidade, ela ganha uma dinâmica a partir da instalação das ferrovias, que envolve os principais pontos, né? O Catuni, Flamengo, Joacema, Jaguarari, os trabalhadores que são agregados, né? As ruas que surgem, como é a Rua dos Operários em Jaguarari. Então, assim, a ferrovia traz uma dinâmica na reorganização desses povoados, na criação ou dinamização de alguns, como é o caso de Catunim, Flamengo, né, Joacema. Então ela tem, de fato, um papel fundamental na ampliação da cidade, no oferecimento de trabalho, no escoamento de produtos, né. A parte do comércio das feiras ganha aquela feira. Os produtos que eram levados de jegue pelos produtores locais passam a ganhar no trem um apoio substancial e que vai transformar a paisagem. A mudança da paisagem dessa região tem a ver efetivamente com a estruturação da rodovia. Isso do ponto de vista dessa positividade. Do ponto de vista de uma negatividade, que a gente vai ter um impacto só sentido agora, dessas ferrovias, elas vão usar muita madeira de uma área que tem uma dinâmica ecológica muito difícil, que é a Caatinga, e sobretudo essas áreas de serra. Então houve, para a implantação da ferrovia, um desmatamento estrutural dessa região, de madeiras como ipê, madeiras nobres, né? E o que a gente vê nesses grandes dormentes, desses blocos de madeira que sustentam a linha de ferro, é parte da cobertura florestal do sertão, e que teve impactos diretos, sobretudo dessas regiões de serra, onde a gente vê, numa escala de menos de um século, a morte de muitas nascentes, muitos rios, e nenhum trabalho de cuidado com a biodiversidade, com a cobertura florestal. Então, ela também foi responsável por grandes impactos, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Então, é importante apontar esse paradoxo, embora a gente saiba, e é visível, e a história prova, a paisagem dessas cidades, e Jaguarari é uma delas, muda radicalmente com a estruturação da rodovia. Notas de um pesquisador. Oi pessoal, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi. Estou aqui para falar um pouco sobre como foi o percurso de pesquisa para compor esse episódio, que fala sobre a cidade de Jaguarari. Encontrar informações sobre essa cidade não foi muito fácil. Confesso que tive algumas dificuldades, e dificuldades que geraram em mim uma grande preocupação, porque eu não encontrava material que falasse sobre a história de Jaguarari, sobre as origens de Jaguarari, sobre aspectos econômicos, culturais, geográficos. E isso, para mim, é preocupante. Uma outra dificuldade foi encontrar pessoas que conhecessem a história de Jaguarari e estivessem dispostas a colaborar com o projeto.
Essas foram as duas grandes dificuldades que eu encontrei. Mas, graças ao universo, eu tive a informação de um livro que foi lançado, um livro antigo, relativamente antigo, que conta tudo sobre Jaguarari. Um livro intitulado História na Mão, Tentativa de Retrato de Jaguarari. E para mim esse livro seria a chave, porque nele eu encontraria a origem de Jaguarari, aspectos culturais, econômicos, sociais, geográficos, enfim, para mim seria o primeiro norte sobre o referido município. Só que chegar até esse livro foi uma outra dificuldade, né? Teve um momento que eu estava me sentindo uma bola de ping-pong. Me jogavam para um canto, me jogavam para outro, chegava ali, o livro sumiu, chegava em outro canto, emprestei, não sei com quem tá, chegava em outro canto, se acabou, chegava em outro canto, roubaram, se acabou, até que eu cheguei à informação de que um senhor, que foi professor da rede municipal, tinha esse livro, né? E aí encontro esse professor, depois de alguns dias, e encontro o livro, finalmente, né? Mas, para minha surpresa, né, e frustração, o livro não estava em condições de manuseio. O livro estava muito deteriorado. O livro estava muito velhinho, consumido pelas traças, né? Era praticamente impossível manuseá-lo. Mas esse mesmo professor me informou que alguém teria digitalizado esse livro e que esse livro estaria na íntegra, circulando em alguns e-mails. E aí, quando aparece uma figura que foi importantíssima para o projeto, para o percurso da pesquisa, que foi Eric Naldimar, um grande e velho amigo, artista jaguarariense. Eric consegue para mim alguém que consegue com alguém o livro digitalizado. E aí, ótimo, né? Finalmente a gente consegue o livro. Só que aí, junto com o livro, chega até ao nosso conhecimento a informação de que existe um livro novo, um livro já contemporâneo, né, lançado recentemente, que contradiz a história desse livro velho. E aí, começar do zero, né, a busca atrás desse segundo livro. Porém, foi super fantástico, porque nós teríamos duas versões de uma mesma história, né? Nós teríamos a mesma história contada por sujeitos diferentes, né, em momentos diferentes. E isso foi fantástico. E o mais fantástico de tudo, e que para mim foi excelente, porque aí começam as portas a se abrirem, é que o autor desse livro, desse segundo livro, é professor Dr. Juraci Marques, né, um grande e velho amigo também, e que nos ajuda e contribui fortemente para o bom andamento, né? E enfim, a gente consegue costurar vários aspectos de Jaguarari e compor o episódio que trata dessa cidade, que está excelente. Esse foi o meu percurso para chegar às informações para compor esse episódio. Por aqui eu vou ficando, ok? Tchau para vocês e até a próxima cidade. Em decorrência do alto PIB e de uma população relativamente pequena, o município de Jaguarari apresenta o maior PIB per capita do território, mas a gente verifica uma desigualdade muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. Eu gostaria de saber se você acredita que falta investimento público para estimular uma melhor distribuição de renda na localidade. Você acha que falta esse investimento público nesse sentido? Totalmente, assim, Jaguarari a gente pode dizer que é uma cidade rica, mas de um povo e de uma estrutura pobre, porque quando se instalou a mineradora aqui, os índices socioeconômicos, sobretudo econômicos, eles aumentaram muito, né? Então o PIB ele ganha um plus, a gente sabe que é uma cidade que arrecada bem, mas que essa geração de riqueza, ela não tem um reflexo direto sobre a vida, a cultura, a estrutura da cidade. Então, a gente não vê uma relação direta entre a riqueza produzida, sobretudo com a instalação da mineradora, em questões ligadas ao meio ambiente, à educação, à cultura. Então, você olha, é uma cidade pobre, mas que tem uma arrecadação alta em relação às outras cidades.
Do ponto de vista dessa questão minerária, acho que tem um dado que é importante a gente falar. A mineração no Brasil, essa exploração que a gente vê, ela contribui com menos de 2% no PIB nacional. Então essa fantasia de que a implantação de mineradoras gera riqueza, a gente precisa questionar, porque geralmente gera riqueza, mas a parte substancial dessa riqueza vai para fora do Brasil. Então o que mantém uma lógica colonial, né? É uma exploração de riqueza que vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, e aqui vai estar ficando passivo, que são dramas ambientais terríveis. Então, só dando um exemplo, nós acabamos de fazer uma expedição nessa região de Serras e a gente observa que quando chega de Campo Formoso para Jaguarari, o sistema hídrico está todo alterado, né? Então nós temos várias cachoeiras secaram, uma morte estrutural, e há indícios de que essa alteração possa estar relacionado a esse macro sistema de exploração minerária que se instalou nessa região. Campo Formoso é um grande polo, Jaguarari um grande polo, Andorinha um grande polo, Jacobina um grande polo. Então nós acabamos ficando, essa porção norte da Chapada, com uma porção que vai sofrer o maior dano ocasionado pela alteração estrutural dos solos e dos subsolos. Então, além da gente ver isso no sistema hídrico, então todas as cachoeiras da gente estão secas. A de Juacema está seca, a da Serra dos Morgados está seca, a de Catunim está seca, a dos Betes está secando, e tem a ver com essa alteração estrutural. O fenômeno mais recente aí que tem aparecido na mídia são os abalos sísmicos. Então a gente não tem noção dos impactos que são esses modelos de exploração minerária que se instalaram. A gente tem essa ilusão que está gerando grande riqueza, mas que na verdade o que está deixando é um grande passivo e que pode comprometer a vida nessa região para sempre. Mas no caso de Jaguarari, que tem uma mineração de cobre, a gente sabe que a arrecadação ela é muito alta, mas quando a gente vai ver ao longo da história, a gente vê que esse dinheiro não foi aplicado adequadamente e ele parece que some nessa arquitetura da gestão do recurso público. Um dado é exatamente esse: nós temos grandes problemas ambientais e o recurso que fica no município, advindo da exploração mineral, uma parte dele deveria estar focado para a minimização dos danos ambientais. E nós não estamos vendo isso há décadas, né? A população não acompanha a aplicação desse recurso, a gente não tem clareza. Então, é visível de que, apesar de ser uma cidade que tem uma boa arrecadação, nós temos graves problemas ambientais, graves problemas sociais e econômicos, né? E uma forma de, talvez, corrigir isso é a população se empoderar e exigir a adequada aplicação desses recursos, né? Porque nós estamos ficando com um passivo sem precedentes e o pouco dessa riqueza que chega no município ainda não é aplicada adequadamente. Isso é uma questão muito séria e que a população tem que olhar, tem que fiscalizar, tem que chegar junto. A próxima pergunta é sobre a mineração Caraíba mesmo. A gente sabe que ela é importante, você já falou um pouco da importância dela, questionou até essa importância econômica, mas é fato que ela gerou muitos empregos na região, mas infelizmente os melhores empregos da mineração Caraíba ficam concentrados na mão de poucas pessoas, em especial que vêm de outros estados ou até mesmo do exterior. Daí eu te pergunto, é possível pensar em outro modelo de negócio que inclua de maneira mais efetiva os moradores de Pilar e de Jaguarari? E se é possível pensar nesse outro modelo de negócio, tem alguém hoje já pensando nisso, investigando isso, seja instituições formais ou até pesquisadores universitários? Você conhece alguma iniciativa nesse sentido? Na verdade, assim, a mineração ela demanda uma mão de obra especializada para alguns cargos, né? E em outros setores não. Então, a cidade em si, ao longo da existência da mina, não podia oferecer esses profissionais especializados. Então, eles trouxeram essa mão de obra de vários lugares. Hoje ela é uma empresa gerenciada por um corpo internacional. Então, é natural que as empresas estejam buscando sempre os quadros que ela entende que é mais qualificado para isso. É óbvio que nesses últimos anos a região tem produzido pesquisadores, técnicos, engenheiros que têm uma possibilidade de contribuir melhor com isso. No caso específico do trabalho em si, eu acho que a melhor referência hoje é a inserção do MAN, né, que
que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que tem núcleo em Senhor do Bonfim e que tem uma gestão sobre essa região, que tem discutido a questão do trabalho na mineração. E aí eu acho que a coisa mais sobre esse aspecto é os passos, as discussões que têm sido trazidas pelo MAN, e um deles, por exemplo, só para ilustrar como a questão do trabalho é importante, é o fato de que na pandemia o setor minerário foi um dos setores onde as pessoas mais se contaminaram, porque elas não pararam, elas continuaram, e Caraíba, por exemplo, foi um foco que nos preocupou muito. Então é como se essa questão econômica estivesse sempre à frente de todas as questões da saúde, do cuidado, e isso é muito preocupante. Mas em termos de iniciativa para discutir isso, para tentar trazer isso mais evidente aqui na nossa região, eu destacaria o trabalho feito pelo MAN, sobretudo esse núcleo do Senhor do Bonfim, e os trabalhos que vêm sendo feitos pelo Programa de Ecologia Humana. Nós temos pesquisadores que estão trabalhando, estudando a mineração, é o caso da advogada e doutora Maria Ângela, que está estudando a exploração minerária nessa região aqui, que trabalha com a exploração do cobre. Nós temos pesquisadores da Univasf, de Senhor do Bonfim, do curso de Ecologia, o professor Gustavo Negreiros, também é uma pessoa que tem tido uma preocupação muito grande. Nós escrevemos um trabalho agora para um livro organizado pelo professor Fredo Wagner, que é a questão minerária no Brasil, e nós tratamos um pouco dessa exploração dessa região aqui da nossa serra, Jaguarari, Jacobina, Andorinha, de forma bem en passant, mas assim, é muito superficial ainda o cuidado, a atenção que é dispensada à questão do trabalho, né, e o envolvimento dos moradores locais nessa rede, né. Uma coisa que eu acho que é interessante é que quando a Univasf foi criada em Senhor do Bonfim, existiu a discussão sobre a criação do curso de Geologia. Por que a gente não teve capacidade política para criar um curso como esse numa região que precisa, demanda geólogos, exporta muitos geólogos, muita gente da geologia do país inteiro vai para Campo Formoso, vai para Jaguarari estudar? Por que a gente não conseguiu levar esse curso? É uma incógnita, porque de fato é um curso extremamente adequado às demandas da região. Eu participei de uma reunião que fui convidado por uma equipe de pesquisadores, e nessa reunião inclusive ficou deliberado da urgência de que a Univasf, que já tem todas as condições para implantar o curso, inclusive já está aprovado, faltava apenas a decisão mais institucional de liberar vagas para a contratação de professores, de alguma forma criar redes de apoio para a implantação de laboratórios, mas é de fato interessante como essa questão não avançou, né? Por que não avançou? Isso é uma questão que merece uma atenção coletiva, não só das universidades, mas também da sociedade aqui, da região como um todo. E mais uma pergunta sobre essa questão da mineração, é sobre a privatização, né? Ela foi privatizada e eu queria saber se você acha que isso influencia essas decisões que estão sendo tomadas, se essa mineração Caraíba estivesse na mão do Estado, se o nosso futuro seria diferente, assim, em relação a mais cuidado com as pessoas, mais igualdade social. Eu sou um entusiasta de que o Estado possa ter controle sobre as corporações econômicas. É uma ilusão, porque hoje quem manda no mundo são as grandes corporações econômicas. O que nós chamamos de Estado, que tem uma relação com a dimensão política, está, entre aspas, quase que refém dessa lógica econômica, né? Então, essas grandes corporações econômicas no mundo também passa pela gestão minerária em várias partes do mundo, e não é diferente aqui na nossa região, né? Você tem uma empresa como o Lima Gold, que produz um volume de riqueza com a exploração minerária em Jacobina impressionante. Você tem a Caraíba Metais, em Jaguarari. Tem empresas que poderiam estar sob a gestão do Estado, e essa riqueza sendo, de alguma forma, trabalhada dentro de uma lógica de soberania. Mas o que nós vemos é hoje um setor praticamente todo controlado pela iniciativa privada, e quando a gente traz o dado de que menos de 2% dessa riqueza produzida é o que fica para o PIB brasileiro. Isso quer dizer que 98% da riqueza produzida com a exploração minerária do nosso país vai para fora. Imagine se o Estado tivesse possibilidade de ficar pelo menos com 70% dessa riqueza. Poderíamos transformar setores como a educação, a saúde,
se tornar uma nação de ponta, soberana. Mas o fato é que, dentro dessa lógica colonial que o Brasil é desenhado, nós tínhamos uma colonização à forceps, vieram aqui, mataram os nossos índios, trouxeram negros escravizados, fizeram uma exploração como fizeram, e esses setores foram, ao longo do tempo, criando estruturas para que essa lógica tivesse uma certa legitimidade jurídica. Então, por exemplo, a Lei Candir é uma lei que normatiza esse processo e que, de alguma forma, torna legal, embora não seja legítimo, o fato de que toda a exploração mineral no Brasil renda menos de 2% do PIB. Então, eu sou um entusiasta de que as nações possam ter controle sobre as riquezas que são exploradas, para que isso volte como benefícios para o meio ambiente, para a sociedade brasileira. Mas o fato objetivo é que o Brasil hoje é uma nação vítima de uma exploração econômica que tira e pouco fica. Então, seria um entusiasta, mas essa não é a lógica dos ditames coloniais que tem desenhado a paisagem dos lugares no mundo, e Jaguarari é um desses lugares onde uma mineradora que estava sob controle estatal se vende uma ideia que há sempre um fracasso, há sempre uma incompetência do Estado para gerir, e quando você fecha os olhos que abre, a empresa está na mão de grupos privados gerando riquezas astronômicas. É só mesmo porque o Estado é incompetente? Ou se existe mesmo sempre essa estratégia colonial de sempre tirar o Estado da cena para que o controle absoluto fique sobre essas grandes corporações econômicas do mundo? Então, óbvio que eu sou um entusiasta de que um dia o nosso país tenha soberania, que volte a ter controle sobre essas riquezas que nós ainda temos, mas que lamentavelmente está sob o controle da iniciativa privada e só registrando, no caso da questão minerária, parte de toda a riqueza do Brasil deixa menos de 2%, e 98% praticamente vai para fora. Quando a gente pega esses 2%, a gente vai ter que estar trabalhando esses passivos absurdos que vão ficando como consequência da exploração minerária. Eu estou trazendo alguns dados: secanos, rios importantes do semiárido, como São Francisco, o Paraguaçu, o Salitre, o Itapicuru, que são as veias principais, sofrendo os danos da destruição das nascentes dos rios nesses topos de serra. A longo prazo, nós vamos ter que gastar muito produzindo essa riqueza que está indo para fora do nosso país, e nós ficando com esse passivo absurdo. Então é preciso que o Estado leve com seriedade esse debate da soberania e do controle sobre as riquezas exploradas no seu território. No quadro Estação dos Ouvintes, hoje trazemos um elogio da nossa ouvinte assídua, Sandra Pires. Sandra é funcionária da UNEB de Senhor do Bonfim e integrante do grupo Ginecirco. Eu fico encantada com esse projeto, me deleito com cada temática escolhida e acabo compartilhando com todos à minha volta. Eu sou apaixonada por essa cidade, pela história, e por isso que eu estou tão apaixonada também por esse projeto, porque esse projeto faz um resgate da história de Senhor do Bonfim, dessa cidade que eu sou encantada. Cada temática que vocês escolhem, eu fico mais apaixonada ainda. Quando vocês falaram da Feira Livre, eu fiquei com vontade de estar lá com vocês, de estar participando, de estar conversando. Essa Feira Livre que eu amo, adorei saber das demarcações feitas no trabalho que vocês leram, né, no TCC da aluna que vocês citaram. É isso, meninas. Sucesso. Estou aguardando os próximos e apaixonada por cada um. Sandra, nós estamos muito felizes por esse comentário maravilhoso. Nosso coração está pulsando de alegria, né? Nós agradecemos por esse apoio, por ser a nossa seguidora fiel. Um beijo enorme da equipe Podcast Calumbi. Caso você também queira nos enviar observações, críticas e sugestões, é só escrever para o e-mail podcastcalumbi@gmail.com. Ou você também pode enviar mensagem através da nossa página do Facebook ou do Instagram.
render o assunto, o que tu indica para os nossos ouvintes hoje a respeito de Jaguarari, mulher? Vamos lá! Gostaria de indicar um belíssimo projeto neste chão de riquezas Memórias de Jaguarari. Se trata de uma série de lives que aborda a história dos distritos de Jaguarari. Eles estão disponíveis no canal do portal Jaguarari Online no YouTube. Dá uma passadinha lá. Eu vou indicar o artigo dos professores Juraci Marques e Robson Marques, que a gente citou tanto ao longo do programa. O título do artigo é Jaguarari, a lenda dos índios de cobre. É um artigo crítico sobre a história de Jaguarari. Dá para você encontrar na internet, então é só buscar. E uma outra coisa que eu gostaria de indicar é o trabalho da quadrilha junina Brilho do Sertão, que é liderada por Eric Naldimar. A quadrilha não está mais ativa, né? Eles pararam as atividades em 2017, mas eu acho que é sempre bom relembrar o que é feito em Jaguarari e que deu certo, né? Essa quadrilha foi campeã do concurso de quadrilhas da Rádio Caraíba em 2016, fez um trabalho muito bonito. Eu acho que vale a pena recordar essa apresentação e ela está disponível no canal do YouTube do portal Só Agitos. Então, vale a pena dar uma conferida para matar essa saudade. Vale muito a pena conferir todas essas dicas. Então, nós ficamos por aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, gente! A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Carolyn Agnes. Roteiro e produção, Adriana Santana. Apresentação, Adriana Santana e Carolyn Agnes. Edição, Gerry Barbuda. Ilustração, Elide Castro. Design e gestão de mídias, Agência Inception. Assessoria de comunicação, Lorena Simas. Intérprete da trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba. Gravação da trilha sonora, Maicon Dias. A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.